um bom vendedor, um vendedor de sucesso, um vendedor que produz bem, você ter referências, exemplos do que é a venda é com certeza muito importante. E na minha opinião, eu que já comparei vendas com diversas coisas aí que existem, nada se é tão, pelo menos na venda de consórcio, nada é tão igual a uma venda de consórcio do que o casamento. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, vendedor de consórcio de todo o Brasil. Bem-vindo a mais uma reunião de vendas da Rede Felipe Consórcio. Já vou pedir para você aí se inscreva no canal se você é novo aqui. Deixa seu like, que é muito importante. Deixa seu comentário, deixa suas dúvidas e compartilha nosso canal com teus amigos aí, profissionais de consórcio. Lembrando que a rede não é só para profissionais que já estão no sistema de consórcios, mas é para você que vai começar a trabalhar com venda de consórcio. Essa que é uma excelente profissão aí que tem no Brasil. Você corretor de seguros, corretor de imóveis, corretor de investimentos, profissional liberal de diversas áreas, enfim, qualquer pessoa que queira conhecer para vender consórcio, pode ter certeza que esse é um dos melhores canais aí que você vai encontrar hoje no Brasil. E hoje nós vamos tratar de um assunto aí muito importante, um tema que eu considero aí também, nesses primeiros vídeos, eu já perdi a conta, eu acho que esse aqui é reunião 4 ou 5, se eu não me engano. Nessas primeiras aí, eu tô tratando assim dos assuntos que eu considero que são primordiais e de princípios fundamentais na venda, fundamentos da venda. E hoje eu vou trazer um tema aqui que é um tema muito importante para você que não só para vender consórcio, mas para qualquer tipo de venda. Porém, esse tema aqui, na minha opinião, ele é um dos fundamentais, visto que nesses primeiros nós estamos tratando principalmente de temas fundamentais, e esse com certeza é um dos temas aí fundamentais, que é venda. Venda é casamento. Então veja, para você ser um vendedor, um bom vendedor, um vendedor de sucesso, um vendedor que produz bem, você ter referências, exemplos do que é a venda é com certeza muito importante. E na minha opinião, eu que já comparei vendas com diversas coisas aí que existem, nada se é tão, pelo menos na venda de consórcio, nada é tão igual a uma venda de consórcio do que o casamento. E esse tema, ele vai te ensinar, principalmente, você vai aprender hoje, principalmente, tomando o casamento como exemplo, você vai ter a base de todo o processo da venda. Pois o casamento em si, o que é? O casamento em si, ele é a decisão da união entre duas pessoas. Mas quando ele se concretiza ou quando duas pessoas decidem morar juntas, então elas estão habitando no mesmo teto, elas são casadas, ou ele se concretiza, além disto, na assinatura ali de um documento, né? O casal comparece num cartório e eles assinam um documento que é a certidão de casamento. E aí, com aquele documento, eles estão casados. E é isso que a gente vai comparar com a assinatura de um contrato de um consórcio. A gente vai observar o caminho que é percorrido num casamento, que é uma das coisas mais comuns da sociedade humana em toda a sua história e existência. A gente vai comparar isso com uma venda. E tem para juntar com esse tema, tem um outro aspecto que eu julgo muito importante, que eu comento aqui com o meu pessoal, do que é a venda. Eu vou escrever aqui, a gente vai fazer um paralelo aqui daqui a pouco, eu vou colocar aqui. O que é a venda? E eu vou mostrar para vocês que a venda é
esse traço aqui, vocês já vão entender. Então, ó, o traço tá meio torto, né? Acho que dá para ser melhor. Vamos fazer ele retinho? Pronto, melhorou. A venda é esse traço aqui e nós vamos comparar esse traço, vocês já vão entender o que ele significa, com uma venda é casamento. Então vamos lá. A gente está tratando aí das principais funções da venda. E a venda, você tem que ir lá na reunião 1, eu falei que a coisa mais importante para um vendedor de consórcio é a prospecção. Prospectar é muito importante. E nessa prospecção, levando em consideração que venda é casamento, lembra sempre disso, venda é casamento. Em todo o processo de venda que você tiver, se você simplesmente lembrar disso, juntar todas as aulas, né, as reuniões que eu estou dando aqui, todos os temas, e juntar nesse tema, você vai conseguir compilar tudo num só, que é muito importante. Então, que é o processo da venda em si. Venda é casamento, você vai casar. Mas para casar, obviamente que você tem que ter, ou você, homem, mulher, um pretendente, uma pretendente. A questão fundamental é que para ter esse pretendente, você vai ter que estar aí, conforme pelo menos aqui a gente diz em São Paulo, ou antigamente, né? Talvez eu não esteja aí atualizado, até mesmo porque eu já casei há algum tempo, mas para eu casar, eu tive que encontrar a minha esposa, a Fernanda, que inclusive hoje é minha sócia aqui. Para eu casar com ela, eu estava num ambiente, e esse ambiente, vários ambientes, no caso eu conheci a minha esposa na igreja, mas em vários ambientes, pode ser numa festa, num shopping, na igreja, enfim, qualquer ambiente que seja, você tem ali as opções, as alternativas. E aí, na venda, o que nós chamamos de prospecção, que a gente já tratou aqui, se a gente fosse levar para o casamento, seria a paquera. Como é que fala hoje aí, André? Me sopra aí. Ainda se fala paquera? Flertar. Não sei se está o flerte. Flerta. Flerte é antigo também. Tem alguma aí? Ó? Ficar. Não, ficar já é a paquera sem compromisso. A gente vai chegar lá. Se o cliente quiser ficar com você, dispensa ele, beleza? Então vamos lá. A prospecção é igual a paquera quando a gente está falando de casamento. Você está ali lançando ali alternativas, opções, como é que se pode falar? Possibilidades. Do quê? Possibilidades de um namoro. Então veja, para casar, você vai ter que namorar. Para namorar, você vai ter que paquerar. A paquera nada mais é do que a prospecção da venda. Ou a prospecção da venda nada mais é do que a paquera. Que é você procurar num mercado alternativas de um namoro. É óbvio que quando a gente está falando de casamento, a gente está falando de um ato que vai se consumar de preferência ou, digamos, da forma correta, uma única vez, né? Enquanto que na venda a gente tem que fazer esse processo várias e milhares de vezes, né? Senão a gente seria se a paquera fosse, se o casamento fosse igual à venda, a gente seria mais do que a Gretchen aí no mercado. Mas o processo sempre vai ser o mesmo. Então, a paquera nada mais é do que a prospecção. Quando você prospecta ou quando você paquera, você encontra uma pessoa interessada. Então, é aí que você descobre um interesse. Então, você paquerou, eu fui lá e paquerei a minha esposa me paquerou na época. Eu descobri nela um interesse sobre mim e ela descobriu que eu tinha interesse nela. A venda é igual. Quando você está prospectando no mercado, é isso que você está procurando. Você está procurando uma pessoa interessada no seu produto, visto que aqui o contexto é a venda. Simples assim. E aí, quando você encontra o interessado,
é aonde vai começar no casamento o quê? O namoro. Não sei se vocês sabem, mas o significado da palavra namoro é conhecimento. E o que seria isso aqui na venda? Na venda, o namoro nada mais é do que a negociação. E aí, dentro desse contexto de que venda é casamento, preste bastante atenção no conceito. Às vezes eu vou falhar em escrever, usar uma palavra errada, não tem problema. O conceito é que é importante. No conceito ou de paquera ou de namoro, vê se você concorda comigo. Se você tá lá, quando você vai namorar, quando você tá paquerando alguém, se alguém, o outro, é uma pessoa muito, digamos, dado ou dada, muito fácil, que é o que a gente sabe na sociedade, os termos podem ser, esses termos podem mudar de acordo com as regiões do Brasil, nós estamos falando aqui para o Brasil inteiro, mas se a outra pessoa que você está paquerando, se ela é muito fácil, via de regra, não há o quê? Não há a valorização. Se quem nunca foi se relacionar com alguém e aquela pessoa ali é muito fácil, você acaba não dando valor a ela. Ou ao contrário, alguém já falou para você, não, você vai namorar fulano, beltrano, cicrano, e você tá facinho demais, você tá sendo muito fácil, muito apressado, muito afoito, você não tá fazendo do jeito correto. Por quê? Porque também você não vai estar gerando a valorização. Então, olha só que negócio muito importante. Vocês lembram aqui do traço? Vou chegar nele. No relacionamento conjugal, no relacionamento amoroso, algo extremamente importante, eu não sei onde eu vou escrever aqui, eu vou escrever aqui do lado. Algo extremamente importante é a atração. A atração, a atratividade é algo importantíssimo. Então, um dos segredos, quem não conhece aí um homem, uma mulher que é um conquistador, o homem é um conquistador, aquela mulher é uma conquistadora. O segredo que essas pessoas têm é o poder da atração, da atratividade, elas atraem o outro. Mas esse é o segredo do relacionamento conjugal, como também é o segredo da venda. A venda, ela vai somente acontecer quando ocorrer essa conectividade entre o vendedor e o cliente. E para que isto ocorra da forma correta, o vendedor não pode ser como alguém, homem ou mulher, que querendo conquistar outra pessoa vai ser dado de qualquer forma, sabe? Você já chega falando um monte de coisa, você já chega apresentando o plano, você já chega mostrando a melhor condição que você tem. Você não vai vender dessa maneira. Porque na venda, assim como no relacionamento conjugal, você tem que atrair o interesse da pessoa. A pessoa tem que se interessar. E o interesse não vem você fazendo de qualquer jeito, mostrando tudo que você tem, se é que você me entende. Homem ou mulher, não importa. Da mesma forma, isto se dá com o vendedor e a vendedora. É muito comum aqui, eu vendo todos os dias, igual vocês, e o cliente me pergunta assim, não, você me manda simulações, eu quero proposta. É a mesma coisa do namoro, você está aí namorando alguém, a pessoa já quer que você, sei lá, tire a roupa. É mais ou menos assim, sem tirar nem pôr. É igual você se relacionar com uma pessoa pela primeira vez e ela te fala assim, não, vem aqui e me beija. Não é assim. No relacionamento não é assim. Na venda também não é. E aí o cliente
fala isso, eu falo, eu não vou te mandar simulação nenhuma. Desse jeito. Não vou te mandar simulação. Eu nem entendi ainda a sua necessidade. Eu nem sei ainda bem, nem conheci a tua necessidade, nem conheci o teu perfil. É a mesma coisa. Isso é mais comum nas mulheres e está correto, né? O homem, ele é mais, digamos assim, afoito. É a mesma coisa da mulher dar um break, falar, opa, calma, não é assim, você está indo rápido demais. É a mesma coisa. E é isso que vai atrair, nesse exemplo, eu sou homem, então eu vou tratar aqui mais de um aspecto masculino, e a mulher pode tratar mais do aspecto feminino, natural, mas é isso que causa a atração. Porque não pode ser do jeito que o cliente quer ou do jeito que o vendedor quer. É uma conciliação de duas partes. E aí agora eu vou explicar o que é isso aqui. Esse traço aqui, pessoal, esse traço é a venda. Isto é a venda. Venda. Vamos dizer que aqui é o lado do vendedor. Aqui do lado do cliente é a compra. Eu sei que está talvez pequenininho, mas é venda e compra. Esse é o traço que divide a venda da compra entre o cliente e o vendedor. E esse traço está bem no meio, porque ele quer representar que cada um tem que fazer a sua parte. Existem muitos vendedores que acham, que creem, que a obrigação da venda é deles. Não é. Tira essa responsabilidade da sua cabeça, vendedor. Tira isso de dentro de você. O cliente não fechou por causa de mim. Ok, beleza. Pode ser que os seus 50% você não entregou da forma correta. Mas o bom negócio vai depender dos 50% do cliente também. Eu costumo dizer que o bom negócio é justamente o casamento do bom vendedor com o bom cliente. É matemática, igual mais com mais, menos com menos, mais com menos, menos, e menos com mais, menos também. Quando nós não temos os dois positivos, provavelmente o bom negócio não acontecerá. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho um bom vendedor e eu tenho um mau cliente, não vai dar um bom negócio. Se eu tenho um bom cliente e eu tenho um mau vendedor, não vai dar bom negócio também. Se eu tenho um mau cliente e um mau vendedor, piorou ainda. Aí é que é o péssimo negócio. Agora, se eu tenho o bom cliente, o bom vendedor e o bom cliente, aí é o bom negócio. O bom negócio só acontece quando também existe o bom cliente. Agora, existem, com certeza absoluta, é algo óbvio também, muitos mais bons clientes do que bons vendedores, até mesmo por causa da proporção. A proporção de vendedor e cliente, é óbvio que tem mais cliente do que vendedor. E aí, dentro dessa lógica aqui, a gente tem que levar em consideração algo muito importante, que é o seguinte. A venda, a paquera, começa aqui, ó. É quando começou aqui, paquera. E na paquera, o cliente começou lá o caminho dele também. Então, quando eu comecei com a minha esposa hoje, que a gente começou a paquerar, a gente percorreu esse caminho aqui. Sei lá, 20% do caminho, um exemplo. E aí a gente começou a namorar e tal, estamos namorando, percorremos mais esse caminho aqui. Ela também, namorou, percorreu o caminho. E aí, pô, a gente se conheceu, legal, vamos noivar? Vamos, noivamos. Então, noivamos, tempo de namoro, tá, de noivado, percorremos mais esse caminho.
Noivou, percorreu esse caminho. E aí, chegou no casamento. Chegou no casamento. Eu disse sim, ela disse sim. O casamento foi consumado. Casou-se. Casou-se. Estamos casados até hoje. Graças a Deus. A venda, pessoal, não é diferente. A venda é: o vendedor prospectou. Opa, prospectou. E o cliente estava lá, doido por que alguém oferecesse alguma coisa porque ele quer comprar um carro, um imóvel. O vendedor achou interessado. É o cliente. Achou. Percorreu um caminho. O vendedor, então, entendeu a necessidade e o perfil do cliente. O cliente entendeu melhor como é que funciona o consórcio, as possibilidades e as vantagens. Namoro. Isto é o namoro. O namoro, pessoal, ele vem logo depois da prospecção. Começou a namorar. Você está lá na prospecção, o cliente falou, pô, gostei, estou interessado. Então, eu vou te explicar como é que funciona isso. Ele começou a te perguntar. Isso já é o namoro, porque ele quer conhecer. Lembre-se disso, namoro é conhecimento. Aí, o vendedor explicou tudo, tirou todas as necessidades e apresentou o plano. Esse apresentado plano aqui, ó, negociação, o cliente, o vendedor apresentou o plano, a condição. Isso é a mesma coisa do que o noivado. Porque o noivado é isso, é a preparação do casamento. Vamos casar? Vamos. Você aceita casar comigo? Aceito. Legal. É a mesma coisa do que eu passar uma proposta para o cliente. Eu já namorei, já entendi a necessidade dele. Aí eu chego para o meu cliente e falo assim, você está preparado para fazer negócio? Você está em condições de fazer negócio? Você está preparado se eu te apresentar um negócio que vai atender essa tua necessidade e a gente fechar? O cliente fala, eu estou preparado, eu quero ver. Isso é o noivado. Ele sabe que eu vou apresentar uma proposta para casar. O noivado é isso. Vamos casar. Aí a gente vai ver a igreja, aonde vai casar, a casa, onde a gente vai morar. Vai se preparar para acontecer, para consumar o casamento. E aí o cliente apresentou, ele ouviu a proposta, ele fez as ponderações dele, ele ajustou, isso aqui dá, isso aqui não dá, seria melhor se fosse assim, assado, mas tem que ser isso, tem que ser aquilo, tal. Resolveu? Resolveu. Vamos fechar. O cliente fechou, é casamento. O cliente assinou o contrato, pagou a primeira parcela, ele casou. Simples assim. Então, cliente fechou, consumou o casamento. Simples assim. Agora, tem um detalhe importante aqui que eu quero que vocês peguem, que é o seguinte. Quem nunca viu, ou até mesmo passou por isso, quando você está num casamento, você, por exemplo, você não tem duas pessoas iguais. Você tem pessoas diferentes que elas vão se completar. Então, o que é muito comum aqui? Tem coisas que, por exemplo, a minha esposa, ela passa para cá. Ela passa a minha linha e ela tem que completar, porque eu não sou completa. Então, ela tem que vir aqui, passar e fazer a mais. Como tem coisas que eu tenho que ir lá, passar e fazer a mais. Vai haver um equilíbrio aqui, mas tem coisas que ela vai passar para o meu lado e tem coisas que eu vou passar para o lado dela. Na venda também é assim. Só que tem um segredo na venda que é o seguinte. Na venda, vendedor, você tem que entender que o seu objetivo, vai ter horas que você vai, por exemplo, precisar ser mais agressivo, mais ousado. Deixa eu apagar tudo. Vai ter horas que você vai precisar ser mais agressivo, mais ousado. Uma coisa que você tem que entender é que quando você precisar passar lá, ir mais além com o cliente,
Você não vai passar para ficar lá. Você vai passar para trazer o cliente para cá. Tá? Deixa eu ver se eu consigo achar um exemplo aqui. Você percebeu que o cliente tem condições, o plano que você está apresentando é o melhor, você tem certeza disso? Que esse é um dos maiores problemas que tem no mercado, a gente vai chegar nisso aí no futuro, mas falando da venda em si, você apresentou o plano para o cliente, tirou todas as dúvidas, mostrou para o cliente o mercado, fez ele analisar que a compra à vista vai levar mais tempo, fez ele analisar que o financiamento, apesar de ser mais rápido, ele pega na hora, mas você fez ele fazer a conta dos juros que ele vai pagar. E aí você pesquisou o consórcio e apresentou a melhor alternativa de consórcio para o seu cliente. E ele tem condições de fechar. Tudo que é necessário ali ele tem, mas ele não fecha. Ele está preso ali. E aí tem horas, por exemplo, na venda que você tem que dar um gás no cliente. Você tem que encorajar ele. Você entendeu? Só que você tem que entender que é nesse momento que você está ali, é só fazer, vamos fechar e tal, e o cliente está demorando, que você tem que tomar uma atitude, não, então eu vou cadastrar, eu já vou fazer, não, você vai fazer sim, etc, eu estou vendo, tem alguma coisa que te impede? Não. Você acha que é um mau negócio? Não, então, por que está faltando? Nada, então vamos cadastrar, me dá seu documento aqui, tem horas que você tem que dar um gás, é um exemplo que eu estou dando aqui, mas isso pode se aplicar em vários outros aspectos, vamos dar um outro aqui, um exemplo que me veio aqui na cabeça, por exemplo. Tem horas que seu cliente, ele quer contratar um plano que você está vendo, não cabe no orçamento dele. Mas ele insiste, ele fala assim, não, eu quero comprar uma carta de 400 mil, mas a parcela que dá é 300. É 300 e vai, vira, procura alternativa, outra, não tem condições. E aí tem hora que você tem que chegar e, não, é 300, você tem que tirar coisas da cabeça do cliente. Então, há muitos momentos que você tem que avançar no território do cliente, mas não para ficar lá, porque senão você vai ser um invasor. Psicologicamente falando, inconscientemente falando, você é um invasor. Você acaba se tornando uma pessoa não grata ali, um chato. Mas tem horas que você tem que saber ir lá no território do cliente, trabalhar um quesito com mais força, com mais intensidade, para trazer ele para esse ponto aqui, ó, de equilíbrio, que é o ponto do fechamento. Que ponto é esse? É o ponto em que ele vira para você e fala, não, legal, concordo, não, realmente você está correto nisso aí, não, tá certo mesmo, quer saber, eu vou fazer dessa forma que você está falando mesmo, porque realmente é o melhor. Para isso acontecer, para você ouvir muitas vezes isso do seu cliente, você tem que ir lá, você tem que ser um pouco mais agressivo. Mas você tem que saber ser agressivo e voltar. Você não pode ser agressivo e ficar lá na agressividade, você vai matar o cliente. O cliente vai se sentir sufocado, pressionado, ele vai sair da negociação. Então, venda, lembrem-se sempre disso. Venda é casamento. Nada mais, nada menos do que o processo da paquera, que é o processo da prospecção. O processo ali da negociação ou do namoro, que é conhecer a necessidade do cliente, talvez. Seria até melhor colocar ali, conhecer a necessidade e o perfil do cliente, que é o namoro. Você tem que conhecer o cliente. A negociação, vamos colocar aqui embaixo ela aqui, necessidade barra perfil. Fechei o parênteses. A negociação é isso, conhecer a necessidade e o perfil do cliente, que é o namoro. O noivado é quando você conheceu o cliente, a necessidade, o perfil, fez ele te conhecer o seu produto, o consórcio, e aí você vai convidar ele para o fechamento. Você está preparado para fazer negócio? Você tá em condições de fazer negócio? Tem uma alternativa boa para você. Esse plano vai ser o melhor para você, por causa disso. E aí é quando você apresenta as condições do plano. E o fechamento
cliente fechando, quando o negócio acontece, que o cliente assina o contrato e paga a primeira parcela, é quando o casamento se consumou. E aí tem uma coisa muito legal que é o seguinte: eu, por exemplo, sou casado. O casamento é o fim? Não. O casamento é o começo. É o começo de uma nova fase do relacionamento, que é aonde a maioria dos vendedores também pecam. Quando eles fecham, eles largam o cliente. Justamente quando deveria ser o contrário, visto que no casamento, quando você casa, eu sou casado, você tomou a decisão de viver a vida inteira com a outra pessoa. Por que que o casamento, o fechamento da venda é diferente? Por que, vendedor, você está fazendo uma venda ruim, se esse for o seu caso, e está achando que isso é bom? Você está perdendo tempo e não está percebendo. Você está vendendo um produto ruim, um produto porcaria, que não vai, o seu cliente não está comprando um bom consórcio, um bom plano numa boa empresa, e você acha que você está fazendo um bom negócio? Você está casando para separar, casando para separar, casando para separar. Você vai remar tudo de novo toda vez. Quando você casa da forma correta e o casamento é bom, ele gera frutos. Os frutos do casamento, por exemplo, são os filhos. É uma vida de tranquilidade, de paz, em que você vai ter filhos, netos, crescer uma família. O casamento bom da venda é nada mais, nada menos do que mais e mais vendas daquele mesmo cliente. Eu tenho clientes aqui, vários, que têm várias cotas. Hoje mesmo eu estava comentando aqui de um cliente aqui que ele está na 5ª cota, mas aqui é vários, cliente com 5, 10, a gente tem cliente com 30 cotas. Por quê? Porque quando casou, é para sempre. Fez um bom negócio, contratou uma boa cota, que realmente é o melhor negócio, simplesmente vai contratar mais cotas, simplesmente vai indicar mais e mais pessoas. Vende para o meu irmão, para minha mãe, para o meu pai, para o meu amigo, para o meu colega. Então, o casamento, a venda, ou seja, o casamento que é a venda, não é o fim. Ele é o começo de uma nova jornada. Pois aqui, na prospecção, que é a paquera, se iniciou uma jornada. Início. Quando chega aqui no casamento, vai se iniciar uma nova jornada. Nova jornada. E essa jornada aqui, com certeza absoluta, ela é muito melhor do que essa. Porque ela já vem carregada de muita experiência e ela já parte de um ponto mais elevado. Entendeu? Vamos dar um exemplo clássico aqui na venda. Eu fiz uma venda de qualidade para o meu cliente percebeu isso, meu cliente percebe. O vendedor, ele, não sei o que dá na cabeça, eu vejo, a maioria dos vendedores, infelizmente, eu vejo isso. Eles acham, eles vendem de qualquer jeito, eles mentem para o cliente, eles não procuram aprofundar, aperfeiçoar o conhecimento, eles acham que o cliente não vai perceber, o cliente vai perceber no futuro. Ele vai descobrir. Assim como se você casar com um homem ruim ou com uma mulher ruim, durante um tempo você vai perceber. Você namorou, tudo lindo, maravilhoso, casou. Se for uma má pessoa, vai passar um tempo, vai ser revelado. A mesma coisa é a venda. Se você fizer uma venda de má qualidade, vai ter um tempo que vai ser revelado. Pouco tempo ou muito tempo, mas vai ser revelado. E aí, simplesmente o cliente vai apodrecer e você vai acabar. Não faça isso, não cometa esse erro. A boa venda, ela inicia uma nova jornada, que é, por exemplo, o casamento, aonde o que vem depois é muito melhor. Vou dar um exemplo aí rápido. Meu casamento, por exemplo, eu casei. Eu vivo coisas no meu casamento que são muito melhores do que eu vivia no namoro. A estrutura é melhor.
Quando você se une com uma pessoa, isso melhora demais na sua vida. Você chega em lugares muito mais rápidos porque você tem um companheiro, uma companheira te ajudando. O teu cliente é o teu companheiro na tua jornada de vendas. Se eu tinha que percorrer tanta distância, tempo para encontrar um cliente, se eu tenho um bom cliente, eu percorro muito menos distância para chegar em novos clientes, porque o meu cliente, qual eu casei, é o meu companheiro e me ajuda. Com certeza absoluta. Eu chego em novas vendas com muito mais facilidade, com uma excelente carteira de clientes do que eu chego sozinho. E aí o vendedor está lá, muito vendedor, aí eu vejo o Brasil inteiro, vendendo papel ruim, mentindo para o cliente, fazendo venda ruim, ele está vendendo e está lá, trabalhando de novo, se matando. Aí vende mentindo, uma venda porcaria e vai lá se matar de novo, caçar de novo para vender. Quando se ele fez vendas de qualidade, ele tem uma carteira rica, robusta, só indicando, fica um trabalho gostoso de fazer, fácil. Eu posso te dizer com tranquilidade, eu cheguei aqui por causa disso. Se você fizer isso, você vai chegar também. Então é isso, pessoal. Venda é casamento. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, deixa seu comentário, deixa sua dúvida, deixa sua opinião, que é muito importante. Compartilhe esse canal com o máximo de pessoas que você puder. Vai lá nos outros vídeos e vê e reveja esse vídeo, veja os outros se você gostou. E é isso, próximo vídeo nós vamos falar tem uma colinha ali na lousa ali, lembrei, as 3 formas. Próxima reunião vamos falar das 3 formas, outro conceito importantíssimo para você vender consórcio. Rede Felipe Consórcios, até a próxima.